Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Vamos trocar uma ideia, né, sobre tudo que está acontecendo, a principal discussão. Eu acho que a gente vai fazer uma síntese aqui de tudo que discutimos, trocamos ideia, né? Inclusive, obrigado pela participação lá na live, 1000 pessoas simultâneas para a gente falar de todo o processo do Botafogo. E foi bem bacana, né, cara? Foi um debate assim, respeitoso, né? Toda a galera respeitar, tipo assim, respeitando ideias, né? Argumentações, todo mundo trocando ideia no chat. Eu achei isso muito bacana. E vamos falar aqui sobre mais um jogo em que o Luiz Castro ele não consegue a vitória, né? O time do Luiz Castro, obviamente, o time não remete a ele, né? Mas é ele quem comanda a equipe, né? 1-1 com a equipe do Ceará, que estava pensando já no próximo jogo no Castelão pela Sul-Americana, né, com o Marquinhos Santos, né, muito pressionado lá no Ceará, tá? Dependendo da maneira como acontecesse a derrota, tipo assim, se o Botafogo vencesse por 4-0 o Ceará, o Marquinhos Santos podia até ter caído, né, tá bem pressionado por lá, o Botafogo empatou com essa equipe. E vamos falar também sobre, né, esse primeiro dia útil dessa última semana de janela de transferências nacional. O Botafogo tem uma semana para contratar reforços até o fim do ano para jogar os 17 últimos jogos do Campeonato Brasileiro Série A. Senão, não vem mais ninguém, tá bom? Peço para que você se inscreva aqui no canal Brownie Fogo, deixa o like, ativa o sininho, deixa o like mesmo, ativa o sino, porque toda vez que eu publicar um vídeo, vai aparecer o vídeo aqui na tua tela, né? No teu telefone, a notificação, como se fosse uma mensagem, né? O nosso vídeo. Então aperta no sininho e aperta nesse botão de inscrever-se, porque faltam 500 inscritos para chegarmos aos 80 mil, tá bom? Vamos lá. Caras, primeiro vamos falar um pouco sobre janela de transferências, tá bom? Foi até um destaque muito bem dado pelo GE Botafogo, tá? De que nós estamos há uma semana do fechamento da janela, nós temos aí mais 8 dias, né? Na segunda que vem a gente vai ter esse fechamento de janela. A gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, como dias úteis, sábado, domingo, né? E sábado é o dia do jogo. E a outra segunda, né? Vamos colocar, são 8 dias para o Botafogo fechar o seu pacote de reforços, tá bom? Aí a gente lembra duas falas do John Textor lá atrás, tá bom? 3, na verdade, vamos falar de 3 falas do John Textor que ele deu, né, em entrevistas, na Botafogo TV, para o jornal O Globo, naquela live no canal Fala Fogão, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. O Botafogo, nesse momento, ele tem a expectativa de trazer até o fim da janela, a não ser que tenha algum nome guardado ou alguma outra equipe aí para ser reforçada, né? Algum jogador aí para realmente ser sondado, tudo mais. Mas até o momento que temos de possibilidade real é a chegada do primeiro volante Danilo Barbosa, né? E o centroavante Tiquinho Soares. Danilo Barbosa a ser liberado pelo Nice, da França, e o Tiquinho Soares a ser liberado pelo Olympiacos, da Grécia, tá bom? Que está definindo a sua situação na Liga Europa, né? Eu acho um problema, porque o Botafogo vai ter essa resposta, né? Enfim, no fim de semana. Imagina se a resposta for não. E aí? Não vem ninguém. A gente vai ter Erisson e Matheus Nascimento para os últimos 17 jogos do campeonato, para essa metade, né, de campeonato, para esse segundo turno todo, né, tirando os 2 primeiros jogos. O Botafogo perdeu uma para o Corinthians e empatou com o Ceará. A gente já vai falar do jogo entre Botafogo e Ceará aqui também. O que a gente pode lembrar é o seguinte, né, cara? Chegaram até o momento, tá bom? Né, de todos esses reforços que o Botafogo trouxe nessa segunda janela. Fernando Marçal, lateral esquerdo, do Wolverhampton. Eduardo, volante, estava no mundo árabe, né? O Adrielson, zagueiro, que também estava no mundo árabe, né? E o Luiz Henrique, atacante, ponta, que estava no Olympique de Marseille. Analisando apenas esses reforços, rapaziada, apenas esses jogadores. Adrielson, bom jogador, oportunidade de mercado, jogador aí sem clube, né? Deu certo. Eduardo, veio de graça, né? Ótimo jogador, a gente já pode ter uma ótima impressão aí desse cartão de visitas dele, apesar dele não ter feito um jogo maravilhoso contra o Ceará. Marçal, porra, cara, está encantado realmente com os primeiros 2 jogos que ele fez com a camisa do Botafogo, tanto contra o Santos quanto contra o Atlético Paranaense. Aí ele machucou. E o Luiz Henrique, né, que fez o primeiro jogo dele como titular contra o Ceará e
e ainda, de fato, né, vai ter que demonstrar mais futebol. Mas agora, se você analisar esses 4 nomes, são nomes ruins que o Botafogo trouxe? O Botafogo decepcionou com esses nomes? Não, com esses nomes não. São bons nomes e o Botafogo conseguiu reforçar minimamente a sua equipe para ter algo mais decente nesse campeonato. Mas o problema são 3 falas que eu vou citar aqui do texto. Né? A primeira, né? Seremos muito mais fortes na segunda janela do que na primeira janela. E não fomos. Né? O Botafogo realmente trouxe jogadores para reforçar, mas foi um nível parecido. Né? O Botafogo trouxe ali oportunidade de mercado. Mas o Saravia não deu certo, o Marçal deu. Tudo bem, mas aí é o que o atleta vai responder em campo. Né? Saravia é oportunidade de mercado, né? E teve a contratação do Patrick de Paula, que a gente já viu aí até o momento, que foi um dinheiro jogado fora. Né? O Tietê também foi uma oportunidade que o Botafogo encontrou. O Lucas Fernandes, né, que na minha opinião, com bola no pé, é o melhor jogador do Botafogo no ano. Enfim, e alguns outros jogadores. O Gustavo Sauer, a fatalidade de ter tido uma sequência grande de lesões, esse problema no tornozelo. Né, o Piazon, enfim. Né, é uma janela parecida. Né, então, não se cumpre aquilo que foi prometido. Segundo aspecto, Textor fala, vou trazer um jogador de peso. Não trouxe. Tá? Não trouxe. Ele tentou o Zahavi, ele tentou o Orreda, que não seria um jogador de peso, mas seria um jogador de um nível maior. Né? Tentou alguns outros atletas, Rames Rodrigues, tal, aqueles devaneios, e não rolou. Tá? Terceiro, vou contratar pelo menos 8 jogadores de um nível mais forte para a Série A. O Botafogo contratou 4, metade do que ele prometeu, e no máximo vai contratar 6. Se tiver êxito com o Danilo e com o Tiquinho, tá? Então, ele não cumpriu nenhuma dessas 3 promessas, tá? Ser mais forte na segunda janela, contratar um jogador de peso e contratar 8 atletas para reforçar o nível da equipe. Ele não cumpriu essas promessas. Ou seja, eu entendo que o Mazuco ele tem a sua responsabilidade, é óbvio, né? Quando ele não contrata o Orreda, quando ele passa 2 meses tentando contratar um jogador, quando ele passa 4 meses tentando contratar o Zahavi, eu entendo. E é uma responsabilidade dele. Até porque, sendo justo, até porque a gente não sabe nem o que o Textor falou. Continua insistindo. Às vezes ele não pode fazer nada, ele segue a ordem. Né? Mas, fato é que se a gente tem uma reclamação muito grande da torcida do Botafogo pela janela, apesar de termos contratado bons jogadores, como Eduardo, Marçal, essa responsabilidade ela passa pelo Textor a partir do momento que ele promete 3x e ele entrega x. Tá? Então, essa responsabilidade, ela também é dele, tá bom? Aí agora, para finalizar aqui, a gente fala um pouco, não é nem do jogo entre Botafogo e Ceará, se você quer ver a minha análise sobre Botafogo e Ceará, cara, vai lá no vídeo que a gente fez ali de 13 minutos mais ou menos, depois do jogo, no empate 1-1. O que eu quero falar aqui é do trabalho do Luiz Castro, tá? Eu não acho que o trabalho tá bom, tá? Quando se fala, Braulio, você está defendendo o trabalho do Luiz Castro, não, eu acho que o trabalho está ruim, tá? Brownie, mas pô, você não acha que o Botafogo ofensivamente já tá melhorando algumas dinâmicas? Mais ou menos. O Botafogo parece que não tem jogada ensaiada. Tá? Parece que esse time do Botafogo ele tem um modelo X com jogadores com característica X e uma estratégia X. O Botafogo não tem mais nada além disso. Né? Machucou o Marçal e machucou o Eduardo, como aconteceu contra o Corinthians, não tem jogadores da mesma característica, fudeu. A gente não tem alternativa, a gente não tem variação. Né? A gente não tem jogadores que... Né? Uma variação de sistema de jogo. Não estamos com característica para jogar com um volante no tripé e 2 médios. Né? Muda e coloca um meia central. Não tem. Por isso que eu falo, o camisa 10, o Mazuco deu aquela entrevista. O Castro não quer o camisa 10. Né? Não quer porque é teimoso, porque acha que só tem uma forma de jogar. Né? E eu acho que esse é o grande problema. Né? E aqui no Brasil você tem que ter variação, jogada ensaiada. Parece que ele está querendo implementar um DNA de futebol nos jogadores sem jogadas ensaiadas pontuais. Isso é um grande problema. Tá? Isso é um grande problema. Né? Aqui no Brasil, ainda mais com tempo para treinar, um tempo que se perde com delegação para viagem, com as peças que você perde por conta das lesões, da carga de intensidade, né, de um jogo no frio de quase 0 graus, no outro num calor de quase 40 graus, você vai perder jogadores machucados. Né? Você vai perder jogadores. Você tem que ter variações. Né? Não adianta eu querer fazer uma plantação de maçã aqui num calor desgraçado. Né? Você não vai conseguir fazer. Né? Você pode ser o melhor, né, ter a melhor receita, o melhor cultivo da vida de maçã. Não adianta. Né? Você está no Brasil. Né? Então, é um exemplo bobo que eu dou de que ele tem que se adaptar ao local.
Ele tem que se adaptar aos problemas. Ele falou que nunca teve tantas adversidades, então que ele não jogue contra si mesmo. Tenha variações táticas, estratégicas, saber jogar com jogadores diferentes, né? E ele não sabe fazer isso, né? Ou os jogadores se enquadram ao modelo dele, ou foda-se, né? E esse que é o problema. Desculpa o palavrão, né? E aí, cara, é aquilo que eu falo. Ofensivamente, ele pode já estar querendo apresentar alguma coisa diferente, apesar de a gente não ter visto contra o Ceará, tem a situação da virose e tudo mais, mas foi mais uma vez a questão do jogo aéreo ofensivo, né? Você tem que jogar com a defesa também, e a defesa do Castro é muito frágil, né? Mais uma vez o Gatito salvou, muita gente falando que ele falhou no gol, mas ele fez 3 defesas que evitaram a derrota. Uma derrota com um concorrente direto, o Botafogo era para estar em 13º, se não fossem as defesas do Gatito, né? Porque o Ceará ia passar o Botafogo na tabela, certo? Mais uma vez o Botafogo sofreu um gol de bola parada defensiva, dessa vez para um jogador de 1,5 m, que é o Expedinho Mendonça, que é um jogador super perigoso, menos pelo alto. E o Botafogo tomou um gol dele de bola parada defensiva, né? Futebol, 50% dele é defensivo, e o aspecto defensivo com o Castro ele não evolui, certo? Só que aí o que eu acho, cara, eu tô enumerando aqui todos os erros que eu vejo do Luiz Castro, tá? Todos. Isso fora o que se fala de, assim, da forma que ele gera o grupo em relação à dinâmica, a ouvir os jogadores, ouvir o que os jogadores têm a dizer do sistema de jogo. Isso eu nem não vou nem entrar nesse mérito porque eu não tô lá dentro, tá? Só que agora, Brownie, você tem tantas críticas ao Castro, tá na hora de trocar? Aí vai da opinião de cada um. Eu acho que não. E por que você acha que não, Brano? Você acha então que o trabalho está bom? Não, eu acho que o trabalho está muito insuficiente para um treinador que ganha o que ele ganha e com as peças que tem, apesar das lesões, tá? Acho que está bem abaixo o aproveitamento do Botafogo, inclusive é um aproveitamento preocupante, né? A sorte do Botafogo é que Avaí, Coritiba, Cuiabá, essa galera toda tá perdendo, né? E desculpa, cara, eu não quero passar o restante do campeonato, porra, hoje eu vou ligar a TV, eu tava secando ontem o Avaí, né? Hoje eu vou ligar a TV para secar o Coritiba. Desculpa, com todo respeito ao Coritiba, que é um clube que eu gosto, né? Não é a vida que eu quero para mim. Eu não quero sentar num sofá para secar o Coritiba, caralho. Desculpa, mas a gente não tem uma expectativa, eu particularmente não tenho uma expectativa de título, de pré-libertadores, não tenho, tá? Mas porra, eu não quero ficar secando uma equipe que tem um orçamento, né? E uma condição técnica até menor do que a do Botafogo nesse momento, né? Ah, mas o elenco novo e tal, cara, é o que eu falo, né? Essa realidade, ela tá aquém. Só que eu tenho trauma de 2020. Em 2020, a gente também estava aquém no Campeonato Brasileiro. A gente estava ali em 13º, 14º, hoje a gente está em 12º. Né? Decidiu-se por trocar o Paulo Autuori, foi um desgaste, né? Ele queria sair, a diretoria queria trocar. Aí você troca e piora a situação. Né? O meu medo é esse, é você piorar a situação que já está ruim. Né? E aí, quando você piora com outro cenário, meu amigo, aí você entra na zona e pode acabar não saindo mais. Meu medo é esse. É o Botafogo entrar na zona, como entrou em 2020, lá no início do segundo turno, depois de derrotas para o Bragantino, para o Fortaleza, em casa, e foram jogos também contra adversários diretos, nessa briga ali do bolo. O Botafogo agora pegando o Ceará, o Atlético Goianiense, o Juventude. Meu medo é esse. Imagina, troca agora, perde 2 seguidas e aí? Estamos ali em 17º. Eu não quero isso. Tá? Então é muito importante a gente cobrar o que está errado, mas sem intempestivo. O meu medo é trocar por trocar. E aí, meu amigo, aconteceu o que aconteceu em 2020. Ah, mas em 2021 o Botafogo trocou pelo Henderson e foi campeão. Série B. Série B é outra coisa. Estamos na Série A. Será que você não pode dar mole pro azar? Tá? E a gente sabe que quando o Botafogo dá sorte ao azar, o azar entra com tudo. Né? Para completar, a gente é azarado. Então, meu amigo, eu acho que é cobrar o que tem que ser cobrado. Do Textor, do Mazuco, do Castro, mas agora, sem ser intempestivo. Porque isso pode prejudicar e muito o futuro do Botafogo. Tá bom? Agora o próximo jogo contra o Atlético Goianiense. E o Botafogo é obrigado a ganhar esse jogo. Tá bom? Fui!